Amém. Amém. Abre o teclado do Biel ali. Está aberto aí, meu filho? Tá? Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Senhor Deus, Pai, mais uma vez nós te pedimos, Deus, para que o Senhor tenha liberdade no nosso meio. Nós pedimos, Deus, agora que todo espírito de distração que possa sair desse lugar. O Senhor é um Deus de repente. Que toda a movimentação agora cesse, que o nosso coração se aquiete, que a nossa mente se abra e que nós possamos receber da porção do céu, Pai. Nós não queremos ministrar nada aqui que venha de nós. Nós queremos ser obedientes e fiéis à Tua palavra. Nós queremos ser edificados com a verdade do céu. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Irmãos, eu preparei uma mensagem antes da pandemia, um pouco antes. Eu estava lá em casa, estava estudando, aí um texto, e eu preparei um esboço para pregar, isso antes da pandemia, tem o quê? 1 ano e meio quase antes, né? E nunca Deus me permitiu pregar esse esboço. Todas as vezes eu ia pregar esse esboço, ou Deus falava, não é isso, é outra coisa, ou então não dava tempo, era uma loucura, nunca deu certo. Mas essa semana Deus falou, chegou a hora. É para hoje, esse esboço, essa mensagem é para hoje. Eu não sei o que Deus vai fazer aqui, mas eu sei que se Deus guardou com tanto zelo uma mensagem para um dia específico, tem pessoas que entraram aqui essa noite para ouvir o que vai ser ministrado. E eu creio muito nisso, irmãos. Eu creio muito nessas direções que Deus libera com muito cuidado. Então, quem está aqui hoje e é para ele essa mensagem, ele vai receber essa mensagem no Espírito. Nós precisamos, como igreja, aprender a viver no Espírito, a receber a palavra de maneira profética e de maneira eficaz. Mas para isso o meu espírito precisa estar disponível para Deus. Se eu entrar para um culto como hoje e começar a ficar distraído, se eu ficar distraído no celular, se eu ficar distraído com o irmão, se eu ficar distraído com a minha mente lá fora, você não vai entrar no curso do Rio. Porque Deus, Ele não divide a atenção com o outro. Se você veio para ouvir o Senhor, então que você agora possa estar preparado para receber. E se você receber, abra o seu coração e diga, Deus, sou eu, é para mim, Senhor. O tema dessa mensagem é instruções aos libertadores. Irmão, eu aprendi uma coisa na caminhada com Deus. Eu sei que Deus levanta gente de todo jeito, com várias linguagens, com vários propósitos. Eu sei que Deus levanta pessoas para falar de família, eu sei que Deus levanta pessoas às vezes para falar com jovens, às vezes para falar de casais, às vezes para falar de finanças. Deus é bom, Deus tem os seus especialistas, mas assim, Deus, Ele me levantou para falar do reino. Deus, Ele fala comigo no coletivo, Ele fala comigo na pegada do reino, sabe? No destravar de portas, no abrir de caminhos. Ele fala muito comigo nessa questão que a gente precisa receber no Espírito. E eu creio muito que Deus não nos libertou simplesmente para a gente ser livre. Jesus disse, conhecereis a verdade vos? E Ele disse, eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se Jesus estava dizendo, conhecereis a verdade e vocês serão livres, Ele está dizendo assim, eu sou a verdade. E se eu sou a verdade agora, e você agora é livre nessa verdade, então agora essa verdade precisa ser multiplicada. E essa verdade é multiplicada quando nós mostramos o Cristo para que outras pessoas sejam libertas. Então você entrou aqui essa noite, e se Deus já te libertou, Ele te libertou para você ser um libertador. Só abre cadeias trancadas quem está livre. Só tem autoridade para falar de liberdade quem já é livre, irmão. Não é só mais um diálogo, não é só mais um prosélito, não é só mais achar bonito e dizer, olha que bonito falar que a igreja é livre. Não, você que proclama essa verdade precisa ser livre. Você precisa ser livre das suas cadeias, você precisa ser livre das suas raízes presas muitas vezes de amargura. Você precisa ser uma pessoa livre em Deus, porque os livres serão os libertadores dessa geração. E eu creio que eu estou falando aqui, e nós estamos falando aqui, para um povo que Deus está levantando para libertar muita gente que está cativa.
Só que Deus, Ele não lança um libertador de maneira aleatória. Deus, Ele instrui o libertador. Deus não envia ninguém para uma missão sem antes falar com ela como que vai ser. Sem antes falar com ela a direção que vai ser. Deus é um Deus que instrui. Só que eu percebi uma coisa, antes de Deus dar a instrução, Ele vem. E por que eu digo que eu estou falando para uma igreja de libertadores? Porque Deus não tem nenhuma dificuldade em vir aqui. Deus não encontra nenhuma resistência aqui, irmãos. Quando Ele quer, Ele para o culto e Ele fala, agora sou eu, Lúcio, sai daí, larga esse microfone, sou eu. Deus tem liberdade no nosso meio porque a gente não está resistindo a Ele. E quando Deus vem, então, Ele vem para dizer assim, olha, eu estou avalizando, eu estou dando o meu aval. Eu estou dizendo, eu concordo com o que vocês estão fazendo, porque é isso que eu quero que vocês façam. Quando Deus mandou Moisés construir um tabernáculo, em Êxodo, ele veio construir o tabernáculo. E quando ele foi inaugurar o tabernáculo, vamos abrir já o primeiro texto, vamos lá, abre aí Êxodo. Êxodo 40. Êxodo 40, a partir do verso 34. Êxodo 40, a partir do 34. Êxodo, capítulo 40, versículo 34. Olha o que Deus diz. Moisés tinha terminado de construir o tabernáculo aqui. Então Deus vem e diz assim, a Bíblia diz, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Próximo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Aprenda a primeira lição dessa noite. Em um lugar onde Deus entra para ministrar, ninguém mais ministra nada, é só Ele. Tem gente que critica a gente aqui porque tem culto que não tem palavra. Ah, o culto de vocês não teve palavra. Não teve, mas teve Deus. E quando Deus está no lugar, meu querido, a última coisa que eu quero fazer é falar. Eu só quero ficar na presença dEle. A última coisa que eu quero é conversar. E aí continua, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, ou seja, uma glória permanente, irmão. Tudo que nós buscamos aqui é uma glória permanente, nós não queremos uma visitação simples de Deus. Eu não quero só que Deus passe por aqui, eu quero que Ele habite aqui. Eu não quero só uma visitação de um dia. Eu quero Deus habitando entre nós, de maneira que todas as vezes que a gente se reúna, que o Espírito e a glória dEle esteja sobre nós. Quem mais deseja isso aqui, irmão? Nós queremos viver nesse ambiente desse povo que vive na glória de Deus. Portanto, a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Próximo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas, ou seja, a glória era permanente, e o sinal para caminhar é quando a nuvem se movia. Então Deus dava a direção. Deus está trabalhando uma igreja que anda na direção dEle. Os libertadores seguem a nuvem. Os libertadores seguem o Espírito. Os libertadores, eles sabem que a nuvem se levanta e aponta, e é Deus dizendo, vem, vem, sou eu indo. Então os filhos de Israel caminhavam em todas as jornadas. Próximo. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam. Vocês estão pegando isso aqui? Tem muita gente caminhando sem a nuvem caminhar, irmão. Tem muita gente querendo ir sem a nuvem ter ido. Não. Primeiro, busca estar debaixo da nuvem da glória. E depois, só se movimente se ela se movimentar. Não queira caminhar sem a nuvem. Se a nuvem ia, eles iam. Se a nuvem não ia, eles não iam. Até o dia em que ela se levantasse de novo. Ou seja, ela sempre vai dar direção. Mas nem sempre é na hora que a gente quer. A direção de Deus não é na hora que eu quero. É na hora que Ele quer. Próximo. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele. Aonde a glória de Deus está, tem direção e tem paixão, tem fogo. O fogo vem à noite, porque só quem é apaixonado por Jesus consegue dissipar as trevas, porque Ele resplandece a glória de Deus. O fogo anda junto com a glória.
Por isso é que a gente não pode ser extremista. Por isso é que todo mundo se separa. Tem os pentecostais e tem os tradicionais. Essa é a pergunta que eu mais escuto. Vocês são pentecostais ou tradicionais? Porque os pentecostais gostam de rodar. E os tradicionais só pregam igual uma geladeira. Não, irmão. Nós vivemos na instrução e no Espírito, irmão. Quando Deus vem, a gente pula, a gente roda, a gente canta, a gente faz o que quiser. E na hora que a nuvem para, a gente ouve a instrução. Tem que parar de viver nos extremos, a gente tem que viver inteiro. E aí continua. Perante os olhos de toda a casa de Israel e em todas as jornadas. Próximo. E chamou o Senhor Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de rebanho e de ovelha. Eu pedi para pôr o próximo, porque aí a gente já sai do livro de Êxodo e entra no livro de Levítico. Então veio a presença, veio a direção, veio o fogo, e agora então a igreja estava pronta para receber o quê? Instrução. Vocês estão entendendo os movimentos? Não adianta a gente querer dar instrução sem Deus estar presente. Porque só é ministrado no Espírito pela instrução aquele que está na presença de Deus. Não adianta eu ser um bom teólogo. E eu não sou contra estudar, gente. A gente tem que estudar muito. Mas não adianta você vir aqui só com o seu conhecimento, sem que antes Deus esteja. Porque debaixo da glória de Deus, querido, qualquer palavra liberada é uma sentença que muda a vida. Então Deus preparou esse povo para as instruções. E Deus então usou Moisés, para que Moisés fosse um libertador. Jesus, cadê o negócio? Amém, achei. Agora abra sua Bíblia aí, então, vamos lá, Êxodo 4 agora. Vamos pegar a vida de um libertador aqui que Deus instruiu. Êxodo capítulo 4, a partir do verso 18. Êxodo, capítulo 4, verso 18. Vamos ver um pouquinho aqui da instrução de Deus a Moisés para libertar o povo. Diz assim: então voltou Moisés para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse Jetro a Moisés: vai em paz. 19. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, pois morreram todos os que procuravam te matar. Assim tomou Moisés sua mulher e seus filhos, e fez montar no jumento, e voltou para a terra do Egito. E Moisés levou o cajado de Deus na sua mão. Disse ainda o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho primogênito. E eu te disse: deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, por isso matarei o filho, o teu primogênito. Durante a viagem, estando Moisés numa estalagem, encontrou o Senhor, e o Senhor o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, circuncidou o prepúcio de seu filho, e lançando-o aos pés de Moisés, disse: certamente me és um esposo sanguinário. O Senhor, pois, o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando Moisés no monte de Deus, o beijou. Então relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés. Então Moisés fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que tinha visto a sua aflição, inclinaram-se e o adoraram. Amém? Irmãos, tem lições preciosas de Deus nesse texto. Moisés foi um dos maiores libertadores de toda a Bíblia. Moisés foi um homem escolhido por Deus para libertar um povo.
Foi alguém que Deus resolveu levantar para que fosse instruído segundo aquilo que Deus é, para que libertasse um povo de um cativeiro, um povo escravo. E hoje nós podemos ver pelo Espírito e nós entendemos que principalmente a nação brasileira é uma nação cativa. É uma nação cativa da religião, cativa do sistema político, cativa das suas culturas. Um povo que é escravizado em si mesmo, e Deus está dando uma ordem para a igreja brasileira há mais de 20 anos, mas que nos últimos anos se acelerou, e agora na pandemia muito mais, de que Deus vai levantar os libertadores e a nação brasileira será livre. Só 3 brasileiros entenderam aqui. A nação brasileira será livre. Será livre. E ela será conhecida como a nação que serve ao Senhor. Irmãos, o Afeganistão está vivendo uma loucura, por causa de um grupo de gente louca, religiosos fanáticos do Talibã, mas eles têm uma vantagem. O filho de alguém que serve ao Talibã, ele pode sair do país, ele pode frequentar faculdades em qualquer lugar do mundo, ele pode passar no meio de qualquer pessoa, de qualquer agrupamento, de qualquer coisa, e ele pode ficar lá por anos e anos, que quando ele sair de lá, ele não se desviou da sua religião. Porque eles colocam tanta paixão, eles colocam tanto argumento, e eles ensinam com tanta veemência, que eles são fiéis àquilo que eles creem. E a diferença está exatamente nisso. O cristianismo deveria ser muito mais convicto, porque nós vimos os sinais que eles não viram, nós vimos o Cristo na terra, nós vimos o Cristo ressurreto, nós vimos o Cristo do milagre, nós vimos a presença do Espírito Santo. E os nossos filhos muitas vezes vão para a faculdade e saem de lá ateu. E eu estou falando isso para vocês como pai de filhos que estão entrando na faculdade, e que já estão lá. O que falta em nós? Talvez é fogo, paixão, convicção. Convicção de você sentar com o teu filho e olhar no olho dele e ele ver que você ama Jesus. Muitas vezes não nos ouvem porque nós não amamos Jesus. Porque a gente fala de Jesus como qualquer coisa, e não como quem foi salvo. Fale para o seu filho de Jesus como alguém que o salvou. Fale para o seu filho de Jesus como alguém que morreu no nosso lugar. Cadê os homens e as mulheres incendiadas desse lugar? Cadê? Cadê o povo que é batizado aqui com o Espírito Santo? Que chora aqui, mas que na segunda-feira está gravando story. Meu Deus, um libertador precisa ter convicção de quem o libertou. Quem te libertou foi Jesus Cristo de Nazaré. A cruz nos salvou. Nossos filhos não vão tombar, porque Deus está levantando pais que amam Jesus, não pais religiosos, não pais religiosos. Nossos filhos estão vomitando religião, eles não aguentam mais as pessoas dizerem para ele: olha, Jesus não se agrada disso, olha, a sua roupa não é boa, o seu cabelo não é legal, seu palavreado não é legal, a turma que você anda não é legal, e eles olharem para nós e não verem o Cristo que gritaria com eles através do nosso olhar e diria para eles: eu amo vocês e morri por vocês. Porque isso faz com que a gente ande convicto. Porque isso faz com que a gente saia de uma reunião como essa, que muitas vezes o Espírito Santo vem aqui e batiza e enche, e nos cura, e a gente bota o pé lá fora, e é lá na segunda-feira que a igreja começa, irmão. A nossa missão não é aqui. Aqui é Aqui é a instrução.
Mas a guerra é lá fora. A guerra é lá fora. Sabe por que a gente não evangeliza muçulmano? Sabe por quê? Porque a gente não consegue evangelizar nem a gente mesmo. E a gente quer evangelizar os muçulmanos. Comece evangelizando a sua casa. Evangelizando os seus amigos. Como? Ensinando-os como você aprendeu. Pelo modelo. Libertadores agem pelo modelo. Libertadores são os que vão na frente. Libertadores são os que estão na linha de frente. São os que puxam a fila. Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Se nós, como igreja, conseguirmos converter os nossos filhos ao Cristo, não à religião, mas ao Cristo, não tem nenhuma religião do mundo que será capaz de corromper os nossos filhos. Nós estamos muito preocupados com o que vai ser nas próximas eleições. O que vai acontecer se voltar a ser o que era? Se voltar o pessoal da esquerda assumir? Irmão, eu estou muito mais preocupado com o que o céu está falando do que com o que vai acontecer. Porque até Satanás é Satanás de Deus. Tudo que vai acontecer está debaixo do governo do meu Senhor. Agora eu só vou ficar de fora se eu não entender. Então a igreja não tem que trabalhar para que não aconteça. A igreja tem que trabalhar para que, acontecendo, a gente saiba quem a gente é. Se acontecer nesse Brasil, dos nossos filhos serem obrigados a ter uma educação que não vai no sentido dos princípios cristãos, o que nós vamos fazer? Nós vamos ser os fora da lei. Porque enquanto eu servir ao meu Cristo dentro da minha casa, quem ministra na vida dos meus filhos sou eu. E o mundo lá fora vai tentar o tempo todo. E eles vão dizer para os nossos filhos, que nós estamos errados. Mas dentro da nossa casa existem sacerdotes levantados e ungidos, libertadores de um povo, treinando um exército. Nós não vamos nos dobrar. O texto que nós lemos, a primeira instrução que Deus deu para Moisés, que está lá no verso 18, e ele diz: então Moisés voltou para o seu sogro Jetro e pediu uma permissão, deixa-me ir. Irmão, entenda uma coisa aqui. Moisés tinha acabado de falar com quem, antes de ir para Jetro? Quem que veio e falou com Moisés? Deus. Deus veio e falou com Moisés, e disse: vai, liberta o meu povo. Só que Moisés saiu da presença de Deus, e ele foi aonde? Na casa do sogro. Por que ele foi na casa do sogro? Porque um libertador honra os mais velhos. Porque o libertador, ele honra as pessoas que o dirigem, que o governam, que o ajudam. Porque o problema é que a gente acha que porque a gente teve uma experiência com Deus, agora a gente não precisa de mais ninguém. Se toda a experiência que eu tive com Deus me fizesse uma pessoa que não precisasse de mais ninguém, eu não andaria em conselho como eu ando. E talvez você disse: você não está tirando conselho comigo, mas vem conversar comigo que você vai saber que eu sempre tenho pessoas onde eu estou andando em conselho. E principalmente os mais velhos, aqueles que foram na minha frente. A Bíblia diz que os sacerdotes, quando o altar era aceso para queimar o sacrifício era queimado à noite. Então havia uma ordem de Deus, para que o fogo queimasse continuamente. Mas só que tinha uma outra ordem, que os sacerdotes, ao amanhecer, eles vestiam a estola de linho, ou seja, significa justiça. Linho significa justiça. Sacerdotes vestidos de justiça. Sacerdotes que Deus está levantando são vestidos de justiça, não são vestidos de achismos, não são vestidos de ideologias próprias, são vestidos da justiça de Deus. Eles se vestiam com a justiça de linho, e de manhã eles precisavam ir lá e pegar as cinzas do fogo que havia queimado à noite. E a Bíblia diz que Deus instruiu eles para que eles pegassem a cinza e levassem e colocassem no lugar de honra.
Então não adianta vir falar para mim que Deus está incendiando uma geração que vai soprar a cinza daqueles que ficaram para trás, porque aí o fogo não vai mais se acender. O fogo do altar vai se acender e continuar queimando, à medida que uma geração que quer incendiar para Deus sabe que para que o fogo continue a queimar, é preciso pegar a cinza daqueles que já queimaram e colocar no lugar de honra. Nós somos uma igreja jovem, mas nós respeitamos as cãs brancas. Nós somos uma igreja que, na sua grande maioria, as pessoas aqui são jovens, e Deus vai incendiar vocês, porque o fogo do altar não vai cessar. Nós vamos ser incendiados, mas nós seremos aqueles que pegaremos as cinzas daquele que incendiou, para que a gente estivesse aqui, e vamos botar no lugar de honra. Um libertador honra os mais velhos. E no verso 19, Deus disse para Moisés: vai Moisés em Midian, disse para Moisés em Midian, vai e volta para o Egito, pois morreram todos os que procuravam lhe tirar a vida. Querido, entenda uma coisa no reino: missão dada é caminho preparado. Todas as vezes que Deus instrui a sua igreja numa missão, e que o libertador entende a missão, ele precisa entender que Deus já foi na frente preparando o caminho. Deus disse para Moisés: Moisés, você pode voltar para o Egito. Por quê? Porque todos aqueles que queriam te matar já morreram. Quem lembra aqui que Moisés, quando nasceu, havia uma ordem para que matasse todos os meninos? Porque Moisés estava nascendo, e eles sabiam que estava nascendo um libertador. Então Moisés teve que ser entregue para ser criado no Egito. E deixa eu te falar uma coisa, Moisés ficou 40 anos sendo criado lá no palácio pelo faraó. E durante 40 anos ele não sabia, mas durante 40 anos Deus estava preparando o caminho para aquilo que ia acontecer depois. Durante 40 anos Moisés não sabia, mas as pessoas que queriam matá-lo já estavam morrendo. E Deus já estava preparando o caminho. Pois então eu digo para você que entrou aqui essa noite, que é um libertador, talvez você está aqui e você não está vendo nada, parece que a tua vida está parada, parece que as coisas não estão acontecendo, mas existe um Deus que já está na sua frente, preparando o caminho para aquilo que Ele te chamou. Tem muita coisa que a gente não vê. A gente planta uma semente, irmão. A Bíblia diz, planta uma semente, e vai fazer o quê? Planta a semente e fica olhando. Não, planta a semente e vai dormir. Planta a semente e vai descansar. Porque às vezes vai nascer a primeira raiz, você não vai ver. Você não está vendo, mas a raiz está sendo edificada. Você não está vendo, mas Deus está preparando o caminho. Você não está vendo, mas Deus está aplanando os montes, está elevando os vales. Deus está tornando todo mundo no mesmo nível. Deus está preparando o caminho para a sua igreja, irmão. Deus está abatendo os montes, elevando os vales. Deus está preparando um caminho para a sua igreja. Um caminho para os libertadores. Quando chegar a hora, irmão, ninguém vai entender nada. Quando chegar a hora, quem não entrou nesse lugar no Espírito, vai dizer: como? Como que eles conseguiram isso? Como que os filhos deles não se entregaram a um outro sistema? Como que o casamento deles permaneceu de pé em meio a tanta crise? Como que eles não quebraram na pandemia? Antes da pandemia, Deus já tinha vindo na nossa frente. Antes da pandemia, Deus já tinha preparado esse lugar. Deus já tinha preparado lá o seu emprego, o seu lugar, a sua casa. Irmão, você já parou para pensar que nós estamos aqui, nós somos sobreviventes. Nós somos sobreviventes. Agora por quê? Porque Deus é mau e matou algumas pessoas? Não, voltaram para casa. Nós somos sobreviventes porque a nossa missão ainda não acabou. Nós estamos aqui porque a nossa missão não acabou. A nossa missão está só começando. Libertadores. Libertadores que entendem que missão dada é caminho preparado. E no verso 20 e 21, diz assim: assim tomou Moisés sua mulher e seus filhos, e fez montar no jumento, e voltou para a terra do Egito. E Moisés levou
o cajado de Deus na sua mão. E disse ainda o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, faça diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na sua mão. Querido, entenda uma coisa. Moisés voltou para o Egito, foi cumprir a missão, foi como um libertador libertar o povo. E o que Deus deu para ele levar? Mulher e filhos. A primeira coisa, não tem libertador sem família. Não tem libertador sem família. Eu estou com dificuldade, não tem problema, lute pela sua família. Primeiro lute por ela. Primeiro dedique-se à sua família. E eu não estou falando para acusar ninguém, eu estou falando eu, como pessoa. Antes de Deus nos usar, e talvez de me usar como pastor dessa igreja para libertar alguém que está lá fora, primeiro Ele está olhando para mim, para que eu lute primeiro pela minha casa, para que eu lute primeiro pelos meus filhos, e talvez isso leve uma vida inteira, mas não tem problema, se você libertar a sua casa, você já é um libertador. Ele disse: leva a tua mulher e os teus filhos. Não tem libertador sem família, irmão. E aí ele entregou para Moisés uma arma potente. Deu para Moisés um pedaço de madeira, um pedaço de pau, um cajado, irmão. Entenda uma coisa. Aquilo que você tem nas mãos pode parecer insignificante e insuficiente, mas é tudo o que Deus precisa para fazer o que Ele tem para fazer. Talvez Deus não te entregou um grande ministério, talvez Deus não te entregou um dom extraordinário, talvez Deus não te entregou riqueza, talvez Deus não te entregou um dom de cura, talvez Deus não te entregou uma inteligência, mas se Deus te entregou um cajado, confia que é tudo que Deus precisa. É tudo que Deus precisa, é o que você já tem na mão. E agora Deus ainda vira para Moisés e fala assim: agora você vai diante de Faraó. Gente, vocês têm noção do que era o Faraó? Faraó era o governo do Egito. Faraó era o cara que mandava prender, mandava soltar, mandava matar. Ele ia chegar diante do Faraó e falar assim: olha, assim diz o meu Deus, liberta o povo. E aí o Faraó ia olhar para ele e ver um cara que cuidava de ovelha, com um cajado na mão, um pedaço de pau. Deus está desafiando muitos de nós aqui a entrarmos na presença de reis, autoridades constituídas, sem nem saber falar muito direito, sem ter nenhum diploma pregado na parede, para dizer: assim diz o meu Senhor, esse povo será liberto. Moisés só tinha um cajado, e ele não tinha mais nada. Para nós, querido, um cajado pode não passar de um pedaço de madeira. Para nós, uma igreja como essa pode não passar de um simples lugar onde eu venho aos domingos para ouvir uma palavra. Mas no reino do céu é tudo que Ele precisa para libertar um povo inteiro. Se a gente entender isso, cara, se a gente entender que Deus precisa de uma igreja que seja aqui, que seja em Ituiutaba, que seja uma cidade que nem é tão conhecida, muita gente sabe nem que existe, num bairro que era considerado um bairro muito pobre, mas que Deus juntou um povo. Se esse povo entender que nós somos tudo que Deus precisa para incendiar o mundo será incendiado pelo Espírito Santo. Para começar um incêndio basta um fósforo. Quem é esse fósforo aceso aqui em nome de Jesus? Quem é esse fósforo aceso aqui em nome de Jesus? Então seja batizado com o fogo do Espírito, cara. Seja batizado com esse fogo e queime aonde você está, incendeie, não corra atrás de incêndio, seja você a fagulha que vai provocar o incêndio. É só um cajado, é tudo que você precisa. Confia em Deus e vai, confia no Senhor e vai. Deus envia, e Deus também fecha algumas portas. Essa é a parte que você deveria dizer amém. Deus envia e Deus fecha algumas portas. Amém.
O texto diz: vai, Moisés, eu vou te enviar, pega a mulher, o filho e o cajado, fala para Faraó, faz as maravilhas lá na frente do Faraó, com um pedaço de pau. Mas Moisés, para te ajudar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou endurecer o coração do Faraó, e vou falar para ele não deixar o povo ir. Gente, mas esse Deus é muito doido, não é? Tem uma canção do Morada, os meninos ministram aqui, que fala muito isso. A porta aberta é você, mas a fechada também é você. A gente precisa discernir que algumas portas na nossa vida vão se fechar, irmão. Algumas coisas na nossa vida vão se fechar. E não adianta você querer arrombar a porta que Deus não quer abrir. Não adianta, a gente passa às vezes uma vida querendo arrombar a porta que Deus não quer abrir. Por que Deus fecha as portas? Porque Ele é a porta. No reino não tem várias portas, tem a porta, tem o caminho. Deus endureceu o coração de Faraó, para quê? Para ficar claro que toda intervenção, apesar de Moisés, ainda vinha de Deus. Toda intervenção nessa nação, apesar de nós, apesar da igreja, apesar das nossas orações, toda intervenção virá do céu. E se Deus tiver que fechar as portas dessa nação, se Deus tiver que colocar um governo perseguidor sobre nós, se Deus tiver que mudar a condição política, para que a gente possa libertar definitivamente o nosso povo, isso vai acontecer. E se isso acontecer, a gente sabe que foi Ele. Ao mesmo tempo que Deus nos dá a missão, Ele também fecha essas portas. Olha o exemplo, Davi. Gente, o Davi estava lá cuidando de ovelha, tranquilo lá, de boa, cuidando das ovelhas do pai dele. Aí Deus manda um profeta ir lá. Samuel, enche o chofar, ou seja, o chifre, enche de azeite. Por que o chofar, irmão? Por que ele não mandou levar uma vasilha da Tupperware, que eu acho que naquela época já existia, né? Não mandou levar a vasilha da Tupperware. Ele falou, leva um chifre. Por quê? Chifre é extraído de onde? Do boi, de carneiro, é extraído de animal. Então o chifre, ele está relacionado a sacrifício. Então Deus disse, pega o chifre, o chofar, o sacrifício que foi feito, e enche de azeite, enche de unção, ou seja, a unção só vai ser derramada na vida dos próximos reis, mediante a um sacrifício feito para carregar a unção, e o sacrifício feito para carregar a unção somos nós, para ungir a próxima geração. Amém, amém. E aí o Samuel saiu, foi lá, ungiu Davi, e Deus falou assim, vai na casa do Davi. Deus falou, vai na casa do Davi? Falou, vai na casa de quem, irmão? Vai na casa de Jessé, seu pai. A unção, antes de chegar no filho, passa pelo pai. A unção, antes de chegar na próxima geração, vai passar pela geração dos pais. Na casa dos pais, a unção virá, porque são pais que estão gerando reis. Nós somos pais que estamos gerando reis. Eu não tenho dúvida que a unção vai bater nessa casa. Não tenho dúvida. Tem muito sacrifício preparado, com muito chofar aí sendo preparado. E Deus está enchendo de unção, está transbordando. Cada vez que a gente sacrifica aqui pela próxima geração, Deus fala assim, enche esse chofar de azeite agora. Manda na casa do Jessé. E unge o menino. Davi estava lá cuidando das ovelhas. Samuel chegou. Você conhece a história. Não era nenhum dos irmãos. Davi veio, menino. Deus disse a ele. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Querido, se Deus fosse olhar a aparência, essa igreja aqui não funcionava não. Estou falando aparência física não, tá? Porque assim nós é até muito bonito. Ó, os irmãos concordou. Você viu? Tá cheio de fé, né? Fala amém não, tá? Você, tá? Irmão, Deus não olha a aparência. Ungiu Davi. Aí quando ele ungiu Davi, e falou, você vai ser rei sobre Israel. Olha que lindo. Deus apontou. Você vai ser um rei libertador da nação. Você é o rei. Aí, tudo mudou na vida do Davi, não foi? O Davi, a partir daquele momento, parou de cuidar de ovelha, começou a andar de camelo.
deram um camelo 0 quilômetro para ele. Ele já saiu da casa do pai dele, falou, não quero morar nessa casinha mais, vou comprar uma cobertura, né, na beira da praia, vou para lá, porque agora, afinal de contas, aqui, eu fui ungido a rei. Foi essa a história de Davi, irmão? Não foi, o menino foi ungido. E agora? Vai cuidar das suas ovelhas. Por quê? Porque o tempo de você ser rei sou eu que digo, não é você. A unção está sobre você, mas o tempo de você governar sou eu que digo. Então eu sei que tem muito rei que já foi ungido, mas que ainda não chegou o tempo de governar. Mas vai chegar. Só que aí o rei ungido agora foi lá cuidar das ovelhas de novo. Aí para ficar bom, para falar assim, não, você é um cara ungido, Deus mandou o leão pegar as ovelhas. E a Bíblia diz que Davi teve que agarrar na barba do leão. Aprenda uma coisa aqui, você, libertador. O leão que Deus mandou para o Davi, era para o Davi. O leão que Deus mandou para o Davi, não era para o irmão do Davi. Não era para o pai do Davi, era para o Davi. Então entenda uma coisa, uma vez ungido a libertador, os leões da tua vida é para você. Os problemas da sua vida são para você. Para de terceirizar. Para de falar, já pensou se o Davi... O leão chega lá, e o Davi fala, não, leão, que isso? Não, o meu negócio não é, o seu negócio não é comigo, não. Eu sou tocador de harpa, cara. O seu negócio é lá com Eliseu, lá para lá, é lá com Sansão. É para esse povo que gosta de leão, eu não. Foi isso que o Davi fez? Não, a Bíblia diz que o Davi pegou na barba do leão. Então deixa eu te falar uma coisa, quer resolver os problemas da sua vida? Pega na barba desse leão. Esse leão tem barba, pega na barba dele e fala, não vou te soltar, enquanto você não soltar aquilo que é do meu pai. Está sofrendo ataque? Está sofrendo ataque em qualquer área da sua vida? Pega na barba desse leão, irmão. Segura na barba dele. Fala, você vai soltar, sabe por quê? Porque essas ovelhas são do meu pai. Não fuja dos leões. Se tem uma coisa que Deus precisa tirar da nação brasileira é medo. É medo. Nós somos um povo que temos medo. Mas em nome de Jesus, o perfeito amor lança fora todo medo. Todo medo. Primeiro Deus está nos enchendo de amor, porque Ele vai lançar fora todo medo. Todo medo. Davi teve que enfrentar o leão. E depois, quando ele achou que estava ruim, o problema ainda cresceu um pouco. Veio um urso. Porque eu vou te falar, você sabe o que é andar de fé em fé? Tem gente que acha que andar de fé em fé é andar igual... Eu não vou falar do Marquinhos dançando aqui no altar, não, porque, né? Misericórdia, né, Marquinhos? Cadê você? Né? Jesus de Nazaré. Deus te perdoe, né? Não vou falar que é daquele jeito, não, porque é muito indecente. Mas o povo acha que andar de fé em fé é andar de glória em glória. Ah, então agora eu tenho fé, Deus vai me colocar no lugar melhor. Ah, eu estou mais com fé, agora eu estou com fé mesmo. Não, Deus vai me colocar no lugar melhor. Engano seu, irmão. Quando você está aqui, você pegou o leão, matou o leão, arrancou lá a barba dele lá. Aí Deus olha e fala assim, agora ele está cheio de fé. Então agora ele está andando de fé em fé, não está? Então agora já que ele consegue resolver o problema do leão, vamos mandar para ele um urso. Por que Deus vai mandar um urso para você? Porque se você já matou o leão, então agora você está pronto para encarar o urso, irmão. Então andar de fé em fé é isso. Se vencer um problema hoje, amanhã pode acontecer de vir um problema maior. Mas tenha a certeza de que quem matou o leão, agora também vai matar o urso. Você viver de fé em fé. Você viver assim. E aí quando ele matou o urso, e aí ele deve ter pensado, o que mais de ruim que pode dar? Deus ainda mandou um probleminha maior um pouquinho. Mandou um gigante. Mandou um Golias. E quando ele olhou para o Golias, que ele pensou, já é grande demais, a Bíblia diz que o Golias ainda ficou em pé. Deixa eu te falar uma coisa, tem problema na sua vida que ainda vai ficar de pé. Tem problema na sua vida que você está olhando e está achando que é grande, vai ficar maior porque vai levantar. Só que só vai levantar porque precisa cair, porque a hora que ele levantou, Davi não errou a testa dele. Tem problema na sua vida que a hora que levantar, Deus vai clarear a sua vista assim, ó. A hora que levantar, duas coisas você vai ver. Primeiro que Davi viu, falou assim, esse cara é um incircunciso. Ele não tem aliança com meu pai. Ou seja, ele não tem, eu tenho. Esse cara não tem pai, eu tenho. E a outra coisa que ele viu, foi o tamanho da testa dele. Ele falou, eu não erro uma testa dessa de jeito nenhum. Nunca.
Então tem hora que o problema vai ficar grande para você saber como que você vai derrubar. Isso é andar de fé em fé, sabe por quê? Porque Deus vai fechando algumas portas para deixar você na porta. Davi precisava ter muitas portas fechadas ali, sofreu o que ele sofreu, porque Davi ia encarar exércitos de inimigo. Davi ia ser um rei preparado. Deixa eu te falar uma coisa, querido, todo mundo quer a capa de rei, mas ninguém quer levar queijo como Davi levou. A Bíblia diz que Davi pegava os queijinhos lá todo dia, botava nas costas, ia lá levar para os irmãos dele lutando na guerra. A gente quer a capa de rei, mas a gente não quer a sacola de queijo. Deus quer levantar rei nesse lugar, mas entenda que vai ter momento na sua vida que você vai levar comida para os seus irmãos que estão guerreando. E quando você estiver indo e voltando que ninguém está vendo, Deus está vendo. Deus viu quando a gente ficava aqui, faz até hoje, lavando cadeira, limpando, sofrendo, passando dificuldade, comendo cesta básica, não tinha problema. Ninguém via a gente, até hoje nem vê muito. Mas Deus via. Viva os processos. Viva os processos. Mas eu endurecerei o coração para não deixar o povo ir. E aí, ele diz no verso 22, Deus disse assim, olha, dirás a Faraó, assim diz o Senhor. Presta bastante atenção nisso aqui, irmão. Isso aqui é muito importante. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Coloca para mim lá, por ver, Êxodo 4, 22, já pode ir deixando, nós vamos passando, fica melhor o pessoal ver. Êxodo 4, 22, olha lá. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Deus chamou Israel de primogênito. O que significa primogênito? Significa continuidade. Deus estava dizendo para Faraó, você vai dizer para Faraó, para ele deixar a minha continuidade. E aí, ele diz no verso 23, e eu te disse, aí Deus estava dizendo para Faraó, deixar ir o meu filho para que me sirva, mas tu, Faraó, recusastes deixá-lo ir, por isso matarei o teu filho, o teu primogênito. Agora entenda uma coisa aqui no Espírito, nada vai parar a continuidade de Deus, nada para os seus planos. Ele disse para Jó, nenhum dos meus planos vão se frustrar. Então deixa eu te falar uma coisa, todas as vezes que alguém tentar parar a continuidade de Deus, Deus vai matar a continuidade de quem está tentando parar. Deus disse, liberta a minha continuidade. Aí o Faraó falou, não vou libertar. Ele falou, então a tua continuidade agora vai morrer. Deus vai matar toda a continuidade de gente que está tentando impedir a continuidade dele aqui na terra. Porque Ele é Deus de continuidade. Deus de Isaac, Deus de Abraão. Deus de continuidade. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus não vai parar. E ele disse, então, liberta Israel. Não, você não vai fazer isso? Não, então, eu vou matar a sua continuidade. E aí, então, ele vai para o próximo versículo 22 e 23. Aliás, versículo 24 e 25. Diz assim, durante a viagem, estando Moisés numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora, que é a esposa de Moisés, pegou uma pedra aguda, circuncidou o prepúcio do seu filho e lançando aos pés de Moisés, disse, certamente és um homem sanguinário. Irmão, entenda isso aqui. Deus falou com Moisés, Deus enviou Moisés, Deus estava instruindo Moisés. Moisés saiu da instrução de Deus um tempo e foi no caminho do propósito, chegou no meio do caminho, a Bíblia diz que Deus o encontrou. E Deus quis matar ele. Olha como é que é isso. Deus encontrou com Moisés, que ele estava direcionando Moisés para ir, e Deus quis matar Moisés. Por que Deus quis matar Moisés, irmão? O texto aqui diz, porque ele não tinha circuncidado o seu filho. Moisés tinha problema com paternidade. Moisés foi criado só por mulheres.
O Moisés, com 3 meses, ele foi entregue pela mãe, ele foi criado pela filha de Faraó e pela mãe como babá. Moisés não tinha a ideia de paternidade, ele não tinha uma relação paterna para saber. E como ele não tinha uma relação paterna, ele também não passou isso para o filho. Porque era obrigação do pai circuncidar o filho. O que é circuncidar o filho? É cortar a pele do prepúcio. Agora, em nome de Jesus, irmão, ouça o que eu vou dizer aqui no Espírito, por favor. Esses dias eu fui orar, pus a mão na barriga da pastora Jaqueline. Na segunda-feira, só faltou chegar o bercinho e os negocinhos tudo lá, porque o povo, que lindo, quando que vai nascer? Já sabe se é homem ou mulher? Gente, pelo amor de Deus, né? A gente estava orando profeticamente. Entenda no Espírito o que eu vou dizer aqui. Circuncidar é fazer uma aliança com Deus. Deus pedia para circuncidar como forma de aliança. O que era circuncidar? Cirurgia de fimose. Quem já viu aqui? Quem já ouviu falar de cirurgia de fimose? Está com vergonha, irmão? Levanta a mão assim, deixa eu ver você. Amém, todo mundo sabe, né? Era isso, só que era feita na bruta. Era feita com a faca de pedra. Por que Deus mandava fazer um trem desse? Logo ali. Porque só tem aliança com Deus aquele que se deixa ser tocado na sua intimidade. Só um entendeu. Só tem aliança com Deus quem se deixa ser tocado na sua intimidade. E eu vou te falar mais. Ser tocado na intimidade dói. Ser tocado na intimidade sangra. Dói. Por isso que muita gente não quer ter aliança com Deus. Porque na hora que Deus vai tocar, na hora que Deus vai tocar na intimidade, começa a doer, ele fala, para porque eu não aguento. Mas Deus está dizendo, a minha aliança é feita com essa circuncisão, porque vai doer em você, mas é a aliança que eu preciso ter, porque você confiou em mim, que apesar da dor, eu pude tocar na sua intimidade. Deus quer tocar na intimidade de muitos de nós. Chegou a hora, igreja, de ser circuncidado. Chegou a hora de estabelecer aliança real com Deus, de um povo que é circuncidado por Ele, que doeu, mas que se deixou ser tocado, porque confiou que mesmo na dor, o propósito de Deus ia se cumprir. A mulher do Moisés circuncidou o menino. E sabe o que o Moisés fez? Não, você não, né? Sabe o que ele fez, irmãos? Por ele ter problema com paternidade, nem Deus falando com ele obedeceu. Porque ele pegou o povo que saiu do Egito, e ele foi direcionando o povo pelo deserto. E a Bíblia diz que quando eles chegaram na terra prometida, que eles estavam se aproximando da terra prometida, Moisés foi levado. E aí então Josué assumiu. E Josué assumiu e ele viu uma coisa. E ele disse, tá lá, vamos lá, coloca para mim, para a gente já ir concluindo. Josué capítulo 5, a partir do verso 6. Josué estava próximo de entrar na terra prometida agora, porque Josué então tinha assumido o lugar de Moisés. E ele disse, por 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, dos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurava aos seus pais, dar-nos terra que mana leite e mel. Próximo. Porém, em seu lugar, pôs quem? Os seus filhos. Deus é geracional. Se uma geração não entende, a próxima geração Deus direciona. Colocou em seu lugar os seus filhos. A estes, Josué circuncidou. Se ele circuncidou, foi por quê? Porque eles não estavam circuncidados. Ou seja, Moisés estava tirando um povo da escravidão para colocar na terra prometida, sem gerar neles uma aliança com Deus. E Deus não ia deixar esse povo entrar lá. Aí Josué, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Próximo. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até Saará. Pega isso aqui no seu espírito agora, em nome de Jesus. Deus vai vir sobre nós. Quem acredita que ele virá nos próximos dias? Ele virá, e ele vai tocar na nossa intimidade.
E ele vai fazer doer. Só que aí ele dá uma instrução: permaneçam até sarar. Permaneçam até sarar. Não queira ter a sua intimidade tocada e você está sangrando porque está doendo, sair feito um louco achando que agora você pode ir para onde você quiser. Permaneça na presença dele até sarar. Até sarar. Porque para entrar na terra prometida tem que ser gente sarada. Tem que ser gente sarada. E sabe por que Josué tinha esse espírito de circuncidar? Porque para ele Moisés era um pai. E quando ele foi entrar na terra prometida, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus continua levantando uma geração de Josué, que vai circuncidar muita gente, mas que vai entrar na terra prometida, não deixando ninguém da casa para trás. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. E para a gente concluir, no verso 19, no verso 29 do capítulo 4 de Êxodo: foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. A missão de um libertador é uma missão para gerações. Eles foram lá e juntaram todos os anciãos. Eu acredito que Deus está preparando uma igreja que junta todas as gerações. A graça que eu tenho pedido para Deus é que Deus coloque nesse lugar ministros que cantem e que falem ao coração de todas as gerações. É muito legal a gente ver uma geração de jovens pularem incendiados, mas é necessário ver um Senhor quebrantado sendo tocado pela palavra. É necessário uma família sendo restaurada. É necessário um casamento sendo restaurado. É necessário que as gerações possam conviver juntas. E que eles possam falar um só idioma. Em Pentecostes, quando veio o batismo com o Espírito Santo, a Bíblia diz que eles começaram a falar em línguas estranhas e cada um ouvia no seu próprio idioma. A igreja de Pentecostes está aqui. Aqui, nós liberamos uma mensagem e cada um está ouvindo no seu idioma. Aqui o cara do skate ouve do jeito dele, o cara que trabalha na fazenda ouve do jeito dele. O empresário ouve do jeito dele, o funcionário ouve do jeito dele, o pai ouve do jeito dele, o filho ouve do jeito dele, porque quando nós estamos todos reunidos aqui, juntos nessa mesma geração, há um batismo do Espírito Santo sobre nós, há um batismo do fogo do Espírito sobre nós, libertadores incendiados. E agora entenda uma coisa, se o louvor quiser subir, já pode ficar à vontade, entenda aqui uma coisa em nome de Jesus, irmãos. A primeira vez que Deus falou com Moisés foi através de uma sarça queimando no deserto. Quem já ouviu falar de uma sarça? Vocês já estudaram sobre essa planta? Ela é comum no deserto e ela tem raízes rasas, então ela é seca. E com o calor do sol durante o dia, a planta pega fogo. E é normal uma sarça se incendiar. Queridos, amados irmãos, lindos, pode se assentando aí, fica à vontade, tá? Amém. Amém. A sarça é normal, ela pega fogo. Então, Moisés estava passando pelo lugar onde ele pastoreava as ovelhas, e a Bíblia diz que ele viu uma sarça pegar fogo. Mas era normal a sarça pegar fogo. Mas por que Moisés olhou para a sarça pegando fogo? Não foi porque ela pegou fogo, foi porque ela pegou fogo e não se consumia. Ou seja, uma sarça normal, durante o dia ela pegava fogo e durante a noite ela se apagava por causa do frio. Só que Moisés olhou uma sarça queimando hoje. Quando foi amanhã ele voltou, ele falou: tem algo errado, essa sarça não apaga.
Sabe por meio de quem que Deus vai falar nessa geração agora? Por meio daqueles que pegam fogo e não apagam. Por meio daqueles que pegam fogo na igreja, mas nas trevas lá fora não apagam. No outro dia está queimando, vem a tribulação, ele continua queimando. No outro dia ele continua queimando, e ele vai queimando até chamar atenção. E quando olharem para nós, Deus vai bradar do meio desse fogo, em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Sabe o que eu tenho orado? Eu tenho pedido para Deus, fala: Deus, faz de novo. Faz o que o Senhor fez lá com Moisés. Faz o que o Senhor fez com ele, faz com a gente. Deixa a gente ver o Senhor falar. Deixa a gente acreditar que só um cajado resolve. Deixa a gente levar a família junto. Deixa a gente circuncidar os filhos. Deixa a gente ver a nuvem descer e encher o tabernáculo. Deixa a gente ver, Pai. Faz outra vez, Jesus. Faz outra vez, Jesus. Faz de novo. Nos surpreenda de novo. Nos batiza como lá em Pentecostes. Nós não queremos ser comuns. Nós não queremos ser pessoas comuns. Nós não queremos ser artistas gospel. Nós queremos ser uma chama que não se apaga. Nós queremos ser libertadores de um povo. Por isso, essa noite, Pai, eu te peço. Eu sei que essa mensagem foi para algumas pessoas aqui. E eu sei que o Senhor quer acendê-las. Faz de novo, Jesus. Faz de novo, Pai. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Receba aí no seu espírito agora. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Sim, Jesus, é do teu perdão que nós precisamos. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Clame a Ele, Ele vem. Outra vez. Pega as suas mãos, clame a Ele. Faz outra vez. Diga: faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Clame a Ele, Ele virá. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Enche-nos com teu como Espírito. Na primeira vez. Enche-nos com teu Espírito. Sopra, sopra, sopra sobre eles, Pai. Sopra, batiza-os. Morrer para as coisas desse mundo. É você e o Senhor agora. Faz esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, transforma. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, Cura a alma, meu Jesus. sorriso. Cura a nossa alma. Cura a nossa alma. E quando tu chega,
fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Diga. E faz outra vez. E faz outra vez. Faz outra vez. Adore Ele nesse lugar. Adore-o. E faz outra vez. Faz outra vez. Sopra, Espírito. Faz outra vez. Sopra. Como na Acende a chama. Faz outra vez. Sim. E faz outra vez. E faz outra vez. Como Deixa queimar. Deixa vir pra fora. Se você sentir vontade de ficar de pé, fique de pé no seu lugar. Se você sentir vontade de erguer as suas mãos, erga as suas mãos. Só seja uma sarça queimando agora. Seja uma sarça queimando agora. Seja uma sarça queimando para que Deus possa bradar no meio da sarça. faz outra vez. Faz outra vez. Vai, Jesus. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Quem aqui, irmãos? Quem aqui? Como na primeira vez. Quem aqui foi batizado já no Espírito Santo? Quem aqui já foi batizado com o fogo do Espírito Santo? Quem gostaria de ser incendiado de novo pelo fogo do Espírito? Então você que está aí sentado, levanta aí do seu lugar agora. Você, levanta. Pode ficar de pé, igreja, fica de pé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para a gente ser incendiado, a gente precisa querer ser. Para a gente ser incendiado, a gente precisa querer. Por quê? Porque a Bíblia diz em Apocalipse que Jesus está à porta e bate. E diz que se você abrir, Ele entrará e ceará com você. Tem muita gente aqui que já queimou por Jesus e está deixando Jesus de fora. Tem muita gente aqui que Jesus está batendo na porta e educadamente você não quer abrir. Porque muitas vezes quando você abriu e você queimou, você teve que sofrer as aflições de um libertador. Você teve que sofrer os processos. Você teve que ser circuncidado e doeu. Pois o Senhor vem aqui de novo essa noite para dizer para você: eu estou com saudade de queimar em você. E eu não desisti de você. Eu não desisti do teu chamado. Eu não desisti do teu propósito. Eu só quero que você queime. Então, querido, fique livre no Espírito aqui. Fique livre, você está na casa do seu Pai. Fique livre no ambiente de glória de Deus. E o adore aqui como alguém que sabe o que é o fogo do céu. Você sabe o que é queimar por Jesus. Você sabe o que é o vento do Espírito te levar. Você sabe o que é Ele falar por meio de um fogo que você nem sabia que você tinha. E se você ainda não foi batizado com o fogo do Espírito, Deus irá batizá-lo aqui hoje em nome de Jesus. Basta você querer. Então entre nesse ambiente agora e declare essa canção mais uma vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, Rei dos Reis. Surpreenda-me de novo, os reis. Deixa Ele te surpreender. Rei dos Pega as mãos, adore Ele nesse lugar. Pega as suas mãos e adore-o, adore-o. E faz outra vez, como na primeira vez. E faz outra vez, e faz outra vez, e faz outra vez, como na primeira vez. E faz outra vez, e faz outra vez, e faz outra vez, como na primeira vez. E faz outra
vez, e faz outra vez, e faz outra vez, como na primeira vez. Não existe um outro ambiente que nós desejamos mais do que andar na glória do Senhor. O apóstolo Paulo já disse isso, que nada se compara à glória que está por vir. As nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam ao peso de glória eterna. Está para vir sobre nós o peso de uma glória, que as nossas tribulações vão ser consideradas leves e momentâneas, porque nada se compara àquilo que Deus vai fazer, irmão. Nada se compara àquilo que Deus está projetando, àquilo que vai acontecer. Mas nós não vivemos de amanhã, nós também vivemos do agora. E esse dia foi desenhado por Deus e projetado pelo Senhor. E a glória dele estará sobre nós. A glória dele estará sobre nós. Se você deixar ele entrar, a glória dele vai entrar junto. Se você deixar Jesus entrar aqui agora na sua vida, a glória dele entra junto. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória, me cobrir, ao rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reina em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória, me cobrir, Ao rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reina em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória. Você está aqui só de passagem. Sabe por que Deus te enviou aqui? Para você levar essa chama daqui. Você vai levar essa chama daqui para os lugares agora onde você vai passar. Deus separou uma porção dobrada dessa unção para você levar. Só não se esqueça que um dia Deus disse para você que você precisa queimar. E que você, em meio às trevas, você vai queimar. Você não vai deixar esse fogo se consumir. E as pessoas vão olhar para você e dizer: esse fogo não se apaga. As circunstâncias não são boas, mas o fogo não apaga. Mas foi Deus que te enviou. E Ele disse: eu vou batizá-lo, eu vou enchê-lo. E ele vai ser um proclamador dessa semente, um multiplicador desse fogo. Então queime em nome de Jesus, menino. Queime em nome de Jesus. Aonde você estiver, queime, só queime. Só queime, deixa Deus falar do meio do fogo. Deus vai falar do meio do fogo. Quando você falar, você vai ter autoridade para falar.
Porque as pessoas vão ver que não é natural, é sobrenatural. São as palavras de quem esteve no Santo dos Santos. São as palavras de quem sabe o que é queimar. E que sabe que você só é a voz. Porque quem clama no deserto é Ele. Você é a voz. Você é a voz. Deus está dizendo, Ele é a voz que eu vou enviar para alguns lugares. Diz para Ele, você é a voz daquele que clama em nome de Jesus. Recebe. Ei, ei. Buscamos tuas mãos, tua face queremos ver e conhecer teu coração. Revela tua glória com poder. Diga. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Flua o rio de vida que a verdade do teu reino reina em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Lucas, teve uma época da sua vida que você achou que você não ia nem conseguir mais ficar na presença de Deus. Você foi muito julgado, menino, pela religião. Você foi desapontado, te feriram demais. Disseram para você que você não era merecedor. Deus está me mostrando aqui que naquele dia um vaso quebrou. Quebrou. Só que hoje Ele vem aqui para dizer para você, Lucas, que era necessário quebrar aquele vaso, porque Ele ia fazer outro. E Ele reconstruiu esse outro vaso agora. Um vaso que antes ouvia falar quem era Deus, agora é um vaso que viu quem Deus é. E Ele está mandando te dizer que tem muita unção para ser derramada, tem muita unção para descer. Ele diz que o vaso está pronto e que a unção virá, mas que você vai entender que essa unção é transbordante. Ela vai estar sobre todos aqueles que estão ao seu redor. E aqueles que te feriram na religião, aqueles que te ofenderam, aqueles que disseram que você não merecia, assim diz o Senhor, eles vão se converter ao verdadeiro Cristo pelo exemplo da tua vida. Você vai amá-los, você vai perdoá-los, e eles vão ver o verdadeiro Cristo. Você é o libertador de cativos que te ofenderam. Você foi crucificado por eles, mas você vai tirá-los desse cativeiro, porque Deus fez um vaso novo agora, e essa unção vai transbordar em nome de Cristo Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Dá pra gente fazer até a terra clama? Bora. Vamos celebrar, igreja. Vamos celebrar, igreja. Vamos celebrar. Aleluia. É que pede na hora assim que é bom. Ao vivo é assim. Amém. Amém. Existe um clamor na terra. A Bíblia diz que a terra anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Quem é filho de Deus aqui? A terra anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus. A terra clama, a terra chama. A terra clama por essa manifestação. Os cativos vão ser libertos agora. Os cativos vão ser libertos por aqueles que são os filhos de Deus, os representantes do reino. Os representantes do reino de Deus, os embaixadores de Cristo Jesus, aqueles que não temem, aqueles que são colocados à frente, aqueles que são chamados muitas vezes de improváveis, aqueles que são chamados de fracos. A Bíblia diz para alguém que está aqui essa noite, o Senhor está dizendo, alguém que entrou aqui está se sentindo fraco, Deus está dizendo aquilo que Ele disse para o apóstolo Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ei, 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 ei. Entra no curso do rio. Entra no curso do rio. Enche esse ambiente,
enche esse lugar. Te damos liberdade. Sim, tenha liberdade. Que caia o teu Espírito. Que caia o teu Espírito sobre nós. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. O descrito, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. A terra clama, a terra chama. Mais uma vez, o céu a terra chama, a terra chama, chama. Mais uma vez, o céu. Quem quer ver o céu descer? Quem quer ver o céu descer? Então diga. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja hoje, que seja agora, vem derramar a terra clama. Mais uma vez queremos ver Que o céu venha, que o céu venha, que o céu venha. Nós queremos ver o céu descer. Que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como já é no céu. Que a tua igreja seja batizada com as verdades do céu, com as verdades do reino. Que nós sejamos inspirados e inspiradores daqueles que receberam as boas novas do céu. Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão que desceu do céu. O sacrifício vivo, a aliança de sangue. Que Deus nos batize com aquilo que é do céu.
Se você crê nessa palavra, se você é um libertador que Deus está chamando, se você é alguém que recebe a instrução de Deus, faz barulho para Jesus. Amém. O poder tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu. O poder tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu. O poder tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Aleluia, aplauda o Senhor mais uma vez. Digno, 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 digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Receba essa palavra no teu espírito. Se prepare para os próximos dias. Se prepare para os próximos dias, assim diz o Senhor. Libertadores preparados, incendiados. Pega suas mãos. Que o amor de Deus Pai, que se revelou na graça do Filho Jesus, para que hoje houvesse consolo, comunhão e unidade, esteja sobre todos nós. A nossa oração hoje é: Deus, nos torna libertadores de um povo, nos incendeia, nos instrui, não deixa o nosso fogo se apagar, Senhor, não deixa esse fogo se apagar, Jesus, não deixa esse fogo se apagar, que esse altar seja aceso e continue a queimar por gerações e gerações e gerações, que as próximas gerações já nasçam incendiados, porque nasceram de lares incendiados. Ei, que Deus os batize com o fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Vocês têm uma semana na presença real de Deus, em nome de Jesus.